it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Alô, alô, rapazes e raposas! Eu sou o Mr. T e mais uma vez a gente está aqui no Chateando. Hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo sabe um pouco agora, né? Agora sim. Agora sim, da política internacional, do que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, porém temos uma convidada especial. Hoje, uma pessoa que está lá na Rússia e tem uma visão diferente da gente, não é, Ticão? Exatamente, hoje a gente tá poliglota, né? Hoje, sabe, eu queria que eu estivesse gravando com fundo, sabe aqueles jornalistas que tem vários livros no fundo e os caras ficam falando com aquela voz grossa, bonita e tal? Não, eu tô me sentindo muito informativo hoje. Você tem o Senhor dos Anéis que já é... Ah, eu tenho o mapa da Terra-média. Como é que é? Terra-média, né? Eu sou tão fã do Senhor dos Anéis. É a Terra-média, cara. E, bom, e com a gente também, que não está na Terra-média, mas está aqui em Barcelona com a gente, o Brendan Riordan, que é o nosso amigo irlandês gaúcho, que a gente já citou aqui no podcast algumas vezes. Algumas vezes. Certo? Brendan, e aí? E aí, gurizada? Olá, meninas. Tudo bem, todo mundo? Brendan aqui. Prazer estar aí com vocês, pessoal. Tudo certo, Brendan. O Brendan é irlandês, né? Então... E fala português do Rio Grande do Sul. Não, o Brendan é irlandês mesmo. Pra quem ouviu esse sotaque aí de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, ele realmente é irlandês. Não, é Santa Rosa. Passou... Santa Rosa, Ticão. Santa Rosa. Cidade da Xuxa e do Tafarel. É que pra Catarina, de Torres pra baixo é tudo igual, tá ligado? É pior que é verdade. É mesmo, pior que é. Ó, meu, essa praia aqui de Jurerê, ela não é tão boa pra correr quanto as praias do Rio Grande, tá? Então, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria falar das redes sociais. O Chateando tá lá em todas elas, no Instagram, no Facebook, YouTube também. O Twitter ainda tá lá, mas tá meio capenga. E também a gente tá em todas as plataformas, lá no Spotify, no Deezer, Google Podcast, qualquer player que você tiver, que seus amigos tiverem, indique a gente. E é isso aí, tá? E a gente tá lá também recebendo mensagens, pode ser no inbox do Instagram ou então no falecom@chatpodcast.com, beleza? Repita! falecom@chatpodcast.com. Certo? Certo! Estou aqui te obrigando a me seguir, que eu vou te seguir também. E aí, Ticão, qual é a pergunta de hoje? Pô, então, cara, hoje, como eu falei ali no início, a gente tá poliglota, né? A gente tá inteligente, a gente tá culto hoje, né? Uhum. E assim, como tu falou, a nossa convidada tá lá na Rússia. O que seria normal a gente fazer nessa situação, Thiago? Convidar um amigo nosso, brasileiro, que está na Rússia, certo? É. Só que a gente tá com uma russa aqui que fala português. Exato. E eu gostaria de saber, a pergunta da semana é, como um russo aprende a falar português em 3 meses, sendo que eu me embabaco em pontuação e acento ainda, E gente? frase, Como? né? E então, pra responder a nossa pergunta, tá aqui a Bagena falando lá da Rússia. E aí, Bagena, tudo bem? Tudo bem? Oi, olá a todos. Sim, tudo bem. E vocês? Aqui tudo certo. Como é que você aprende a falar português morando na Rússia? Então, basicamente, os idiomas sempre foram a minha paixão mais grande na minha vida. Eu trabalho com os idiomas, eu ensino. Também trabalho, às vezes, como intérprete e tradutora. Então, é uma coisa da minha vida. Português é um idioma muito bonito, eu queria aprender. Mas é o 7º idioma, na verdade. 7º? Sim. Poliglota, eu falei, gente. Eu falo 3 e penso que já tô pá, né? E tá, quais são os outros? Então, eu falo russo. Claro, porque é o idioma materno. Faz sentido. Faz sentido, claro. Russo, francês, inglês, italiano, espanhol, alemão e português. Isso aí, sabe que parece aqueles catálogos de aula de escola de línguas, tá ligado? A gente ensina francês, português. E só temos uma professora. Exatamente. Qual cidade que tu vive hoje? Então, a cidade onde eu vivo eu moro em Krasnodar, se chama Krasnodar, é sul-oeste. Sudoeste. Oeste, sim. Da Rússia, é o melhor clima do país. Opa! É onde tem calor? Sim, no verão faz muito calor. É tipo 40 graus, sabe? Nossa. Caramba, é mais tipo o Rio de Janeiro, né? Sim, verdade. É quase o nordeste da Rússia, eu diria. O que vocês acham? Só que não tem praia, tem? Aqui não, mas tem outras cidades que são perto, tipo Sochi, aí tem praias. Que calor, o maçarico tá ligado.
Mas tu não é de Krasnodar, né? Tu é da... Não. Sou siberiana, sou de Sibéria. De Vladivostok. Não, Vladivostok é um pouco mais longe. Então, Sibéria tem muitas regiões aí. Na verdade, tem esse estereótipo que a Sibéria é um grande região e não é região, tem outras partes, tipo, tem certas partes. Eu nasci quase, ou seja, eu morei na cidade que se chama Kemerovo. Nasci na outra cidade mais pequena, mas até 17 anos morava aí. Ah, pô, até 17 anos. Depois mudei pra trás, né? Até os 17 anos é bastante coisa. Caramba, viveu a adolescência na Sibéria, hein? Caramba. Sim. Dava pra pescar, tipo, nos lagos congelados que abre o buraco assim, aí põe assim e pesca os peixes. Não, nunca fiz. Esse é o problema, tá falando com dois caras que vêm lá de um lugar tropical, neve, quando a gente vê um negócio assim, meu Deus, gente, parece um planeta alienígena, neve, nossa, que loucura, vamos fazer um stories, neve! Pior que é assim mesmo, cara. É assim, eu não tô brincando, não tô exagerando, não. Você imagina. Então, Sim. desculpa as perguntas de ignorante, assim, gente. E como é que é uma adolescência na Sibéria? Porque, por exemplo, você, assim, uma adolescente que gostaria de sair com seus amigos e coisa e tal, naquele inverno que é escuro quase o dia inteiro, o que um adolescente faz na Sibéria quando tá entediado? Como que as pessoas moram nos países escandinavos? Se tranca em casa e bebe, Você né? É responde. isso. Sei, mas você nunca... Sabe, nessa época eu não sabia que poderia ser diferente. Tipo, você nunca pensa nessa coisa, porque não tem escolha. Acho que passamos muito tempo em casa, praticamente, em casa dos amigos e tal. Assim, acho que sim, aqui em essa parte da Rússia, mais europeia, as pessoas saem mais, porque o clima é muito melhor. Mas Sim, aí, imagino. eu não me lembro, na verdade faz muito tempo, tipo, há 11 anos, mais ou menos. Então, mas adolescência é normal, sabe? Sim, Normal, sim. depende que é normal, né? Porque pra um brasileiro, o normal é ficar de bermuda, chinelo na calçada tomando cerveja com os amigos. Jogando assim no campo do boteco. É do outro lado do mundo, a definição de normal muda um pouco. Claro, tudo muda. Mas agora é a minha definição de normal aqui, por isso eu mudei com minha família, porque é muito difícil. Na verdade, é muito difícil morar nesse clima, sabe? Tipo, o verão, muitas pessoas pensam que, tipo, faz frio todo o ano inteiro, mas não é verdade. O verão é normal, como na Europa, mais ou menos 20, 25 graus, às vezes 30. Só que é difícil porque, sabe, tem que usar muita roupa, tem que comprar muita roupa, a vida é mais cara, a vida é mais difícil. Mas você não tem, não sei, não tem outras coisas, não pode comparar. A outra coisa, quando eu, por exemplo, eu viajei para Malta, é um país pequeno na Europa. Sim, sim. Eu me lembro, eu tive, tipo, 15 anos, eu vi eu pensei, como que é possível morar assim? É tipo, bonito demais. E aí, mudou, porque eu entendi que a minha vida, eu posso dizer os palavrões aqui? Sim, Fica à vontade, vai ser sensacional ver uma russa falando palavrão em português. Sim, então eu pensei, a minha vida foi uma merda, não sei, como é possível? E depois eu queria viajar mais, e acho que isso foi a razão porque eu queria, aprender os idiomas, porque... não sei, para entender outras mentalidades, para viajar com mais facilidade, então, assim... Bagena, e o pessoal na Sibéria, como é que o pessoal se sente no inverno? Tipo, bate uma depressão, tem esse tipo de problema, ou o pessoal é acostumado e não tem problemas? Não liga. Acho que sim, mas sabe, uma coisa engraçada é que eu reparei todas essas coisas já quando eu mudei aqui. Eu reparei o que é problemas mentais, de tipo, falta de luz, do que você falou, tipo, que existe isso, sabe? Quando você não tem, sabe, tipo, nenhuma comparação, você pensa, mas tudo bem, então não... A vida é assim. A vida é assim, Exato. verdade. E depois, agora já não posso, tipo... Mesmo aqui, o inverno é muito mais leve, quase como o inverno na Europa. Então, aqui já estou sofrendo muito, na verdade, esse período, esses 2, 3 meses, não posso. Estou
choramingando muito. Aí não sabia, então ficava tudo bem. Mas acho que você tem razão, porque sim, há muitas pessoas que levam essa vida difícil, só que eles... acho que agora tem muitas pessoas mudando para essa parte, para Moscou, para essa parte da Rússia, porque com internet, com tudo que já temos agora, com mídias, as pessoas entendem que não faz sentido sofrer tanto. Mas antes as pessoas não sabiam. Também acho que no trabalho eles estavam, tipo, o pago, como você fala? O salário. O salário. Pagamento, salário. Se os pagamentos foram mais altos, eu acho que era melhor, mas agora já não faz sentido. É que quando você aqui na rua pergunta às pessoas, tipo, você é do Krasnodar? Não, eu sou da Sibéria, eu sou da Vladivostok. Aí você, tipo, todas as pessoas estão aqui. Mas se uma menina da Sibéria reclama de frio, meu amigo, a gente tá liberado. A gente tá liberado a reclamar. Realmente. Bom, na verdade eu queria entrar na nosso ponto principal, que é Na parte chata, né? A parte chata ali, e a parte da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Ô, Brandon e Bagina, vocês podiam ajudar a gente a entender desde o início da tua visão, Bagina, como uma russa, e o Brandon que a gente falou antes que vamos deixar claro que ela não concorda com isso tudo que tá acontecendo, Não, isso claro, ela vai depois falar. Ninguém aqui concorda, e o Brandon também participando com conhecimento mais avançado que ele tem do que a gente. Nos últimos 10 anos tem acontecido coisas como a Rússia oficialmente tem se sentido ameaçada pelo Oeste, pela OTAN, a OTAN tentando entrar na Geórgia, a OTAN querendo aceitar a Ucrânia também como membro. A gente se lembra, né, Bagina, que em 2008, quando a Geórgia estava pedindo para entrar na OTAN, a Rússia invadiu a Geórgia e teve uma guerra. É verdade. Muito parecido com o que tá acontecendo. Exatamente. Então. Sim, só que parece que agora é muito mais sério, sei lá. Porque na verdade eu não me lembro já, 2008, não entendi a política, então foi a outra coisa para mim. Agora é mais, se sente diferentemente. Sim. Sei lá. E, Bagina, o que eu queria te perguntar é o Putin. Como que vocês na Rússia, o pessoal como tu, mais mente aberta, viajado, como que vocês vê o Putin? Então, antes de mais nada, eu queria dizer que não concordo com essa guerra. Eu vou dizer muitas vezes nesse podcast. Mas para responder a tua pergunta, acho que a maioria das pessoas não gostam de Putin e a maioria das pessoas nunca votaram para ele, sabe? Então, sobretudo a geração mais jovem, eles não, sabe? Imagina, eu, por exemplo, eu nasci, foi Yeltsin, outro presidente. Também. Boris Yeltsin. Então, já borracha. Me lembro dele. Sim, então eu vi as diferenças, as mudanças, mas tem uma geração inteira que nem conhece o que significa, tipo, eleições, votar para o presidente, tudo isso. Então, não sei. Eu acho que a maioria das pessoas nem entendem Putin, não apoiam ele, e tem muito desacordo na sociedade russa. Só que o problema é que, por exemplo, a Rússia, historicamente, a Rússia foi sempre suprimida politicamente. A sociedade russa nunca tive esses direitos e nunca acreditava que poderia mudar as coisas. Certo. E se você pensar, na verdade, só 30 anos passaram depois da União Soviética, e ainda a sociedade russa não acredita que pode mudar. Mas, como disse Brandon, na verdade, nesses 10 anos passaram muitas coisas. Por exemplo, esse negócio de Navalny, muita outra coisa de Crimeia e tudo isso. E as pessoas, na verdade, protestavam muito na rua, tipo, milhares das pessoas protestavam. Mas o que acontece na Rússia é que todas as protestas, manifestações são severamente suprimidas. Cada vez se torna mais sério e se torna mais perigoso, na verdade, expressar qualquer opinião na internet. Até agora as pessoas são presas por posts,
Agora eles mudam, sabe, a coisa engraçada é que agora eles mudam as leis e eles fazem as coisas impensáveis, tipo, agora se você ajudar a Ucrânia, isso é coisa muito recente, se você ajudar a Ucrânia, você, tipo, é uma traição de governo. Sim. Certo. Começamos o JR 24 Horas com a informação de que o secretário de Estado americano declarou que a Rússia pode invadir a Ucrânia ainda esta noite. Como que funciona o sistema político da Rússia? Ela é tipo parlamentar? Como que é? Porque, claro, tem o presidente, que é o Putin, aí depois não existe uma oposição, então, ao governo. Então, a Rússia, falando do sistema político, a Rússia é uma ilusão da democracia, ou seja, que parece que temos a democracia e legalmente tudo é assim, mas na verdade nunca é. E sabe, tipo, acho que o Putin já tem poder 22, 21, não me lembro exatamente, 22 anos. 22 anos. E sabe, no início, todos tiveram essa ilusão que, na verdade, está mudando algo, porque por nosso petróleo, sabe, a vida mudava e tudo ficava melhor. Só que, na verdade, muita gente acreditava que tem eleições, que tiveram eleições normais. Só que, depois de 10 anos, começou a travar. E agora já está muito claro, já há muitos anos, acho que desde Crimeia está muito claro que não funciona, não tem nenhuma democracia e ele mudou a Constituição e tem muita coisa horrível que acontece que posso contar se vocês querem saber. Sim. O que tu pudesse sem dar problema pra ti. Não, é porque a gente ouve falar que ele... Agora tô falando, tudo faz sentido também, porque eu já tinha lido um pouco antes, mas quando a gente de fora, a gente ouve falar do índice de aprovação, entende? Que é altíssimo, teoricamente, né? Então, bom, eu conversando com outros russos, quando tava aí também eu ouvi a mesma história e eu ficava pensando assim, não, mas como que se reelege? Como que o índice é tão alto? Então, mas existe por mais que seja fantasiosa, existe uma eleição e... Não sei, vocês têm que ir às urnas votar, por exemplo, como acontece no Brasil? Sim, tipo, digamos, teoricamente tem eleições, tipo, cada 4 anos, já não me lembro, porque, sabe, essa coisa já não acredita, mas cada 4 anos fazemos isso. Existe obrigatoriedade para votar? Obrigado não, você tem escolha, você pode não votar ou votar, então, mas, sabe, antes, como eu disse, as pessoas acreditavam que, eu me lembro, quando eu era pequena, na casa da minha avó, eles falavam, na verdade, tipo, não sei, sei lá, vou escolher essa pessoa, outra pessoa. Eu me lembro tipo, like to be excited, no inglês, tipo, sabe, tipo, animada, tipo, emocionado, pensando nisso, essa sensação de, eu vou escolher uma pessoa quando você tiver a escolha melhor, né? Depois, cada ano, cada 5 anos, já se tornou uma coisa de... Todos entendem tudo, sabe? Temos essa frase na Rússia, tipo, todos entendem tudo, que isso é uma total. Como se fala em russo essa frase? Essa frase, все понимают. Que? Outra vez? Все понимают. Все понимают. Sei lá. Niet pra ti. Sim, então, muitas pessoas entendem. Acho que tem uma pequena porcentagem das pessoas que, na verdade, acreditam, a geração mais, tipo, as pessoas mais idosas que moravam ainda na União Soviética, mas podemos perdonar essas pessoas, porque eles não entendem e não querem. Eles sabe, eles moravam, as coisas tão horríveis nas suas vidas que eles simplesmente querem morar tranquilamente. Sim, qualquer... Sabe, não tem diferença. Sim, qualquer coisa é lucro, né? Sim. Qualquer coisa que vier, maior que zero, é benefício. Então, respondendo a pergunta do Brandon, ele perguntou quanta gente, tipo, apoia ele. Acho que a maioria, tipo, 95%, não sei, na minha visão, 95% já entendem que é uma foda, que não existe nenhuma eleição. E tem uma pequena porcentagem das pessoas que, não sei lá, assistem televisão, que acreditam na propaganda, que são brainwashed,
Lavagem cerebral. Lavagem cerebral, né? Sim, então, lavagem cerebral, que legal. Acabou de aprender a expressão, né? É um termo bem usado, Pode lavagem usar, cerebral. lavagem cerebral, é o brainwash. Legal. Então, sim, mas acho que tem a porcentagem das pessoas assim em cada país, então não só na Rússia. A Rússia fechou parcialmente o espaço aéreo perto da fronteira leste com a Ucrânia. O país diz que a paralisação acontece para garantir segurança aos voos da aviação civil. Até vale a pena mencionar que alguns dias antes da invasão dos russos na Ucrânia, parece que a aprovação oficial de uma operação militar era de somente 14% da população russa. Isso são dados feitos por entidades internacionais que ligam para os russos e perguntam. Então era mega baixo, quase nem. E também acho que, imagina, vale a pena mencionar para o pessoal que a Ucrânia e a Rússia eram praticamente era o mesmo país durante, não sei, quase 100 anos. Ou seja, como tu mencionou, tu tem familiares na Ucrânia, né? E vice-versa. Sim, na verdade, muitas vezes as pessoas têm a família na Ucrânia e, sabe, tipo, vice-versa. Na Rússia também tem muitos amigos e eu, por exemplo, tenho raízes ucranianos também. Então, sei lá, é muito difícil toda essa coisa que acontece, porque... Mas mesmo sem família ou amigos aí, acho que, sendo humanos, entendemos que não é possível essa guerra, não deveria ser coisa assim agora. A gente num tempo já, 2022, com tanta informação que a gente tem, decidir coisas desse nível em guerra é puramente estúpido. É muito coisa de documentário de imagem velha, né? Tipo, não consegue acreditar que tu tá vendo em imagem 4K, porque isso não corresponde. Eu tô acostumado a ver o Cristiano Ronaldo em 4K, eu tô acostumado a ver, sei lá, o Schwarzenegger, tá? Não um tanque soltando um míssil. Isso era uma imagem, tipo, preto e branco que a gente vê em documentário Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, apesar de ter vários confrontos armados no mundo rolando, né? Que é sempre bom lembrar também. Isso porque tá acontecendo na Europa, né? Porque a gente sabe que existem conflitos todos os dias no Oriente Médio ou outras partes do mundo, só que como tá agora, tá atingindo a Europa, pode ser que atinja mais partes da Europa, então vem à tona. Tava falando da invasão da Geórgia em 2008, e aí eu queria seguir por essa linha pra gente chegar então no evento principal, vamos dizer... Eu posso dar um pouco do contexto, porque eu fiquei 3 semanas na Geórgia. Então, a Geórgia era um país muito, muito, muito corrupto. Quase toda a polícia era corrupta, isso eu digo mais de 15 anos atrás. Foi eleito... Na época do George Bush, quando George Bush era presidente dos Estados Unidos... O filho, no caso. O filho, correto. Foi eleito na Geórgia um presidente, acho que chamava ele o Misha. Enfim, o Misha, eu não sei como, o Misha virou amigão do George Bush. Eu digo amigos pessoais, eles ainda são. E até o ponto que, se tu for na Geórgia, os carros da polícia da Geórgia são todos carros americanos. Aqueles carrão gigante, Interceptor, não sei o quê. Sim. Certo, os únicos países do mundo... GTA. Isso. Do GTA. É somente o Canadá, Estados Unidos e Geórgia que tem carros de polícia americanos. Mas enfim, o que aconteceu? O George Bush e o Misha eram mega amigos e o Misha queria que a Geórgia entrasse na OTAN. Provavelmente por causa por questões de segurança e contra a Rússia. Mas, então, o que aconteceu? A Geórgia tem uma fronteira direta com a Rússia, acho que é Daguestan, né? Imagina, Daguestan e Chechnya, de repente. E o que aconteceu? Basicamente, o Putin falou, não, a gente não quer tropas da OTAN na nossa fronteira, na Geórgia. Então, o que o Putin fez? Porque realmente parecia que a Geórgia ia ser aceita na OTAN por causa da amizade do George Bush com o Misha. Então, o Putin pegou e mandou as tropas para Ossétia do Sul, né, inicialmente, que é uma república independente, vamos dizer, apoiada pela Rússia dentro da Geórgia. Sim. Certo. Então foi por isso que os russos invadiram naquele momento, para prevenir a entrada da Geórgia na OTAN, por causa de questões que eu entendo por que os russos estariam preocupados que os americanos tivessem tropas na Geórgia.
como eu digo, imagina os russos mandando tropas pro México e pro Canadá. Pra Cuba, por exemplo. Ou pra Cuba, como a crise dos mísseis de 64, eu acho. Sim, Então, 64, sim. é a mesma coisa, ou seja, eu não tô falando que eu concordo ou não com a invasão, mas tô falando faz sentido uma... Existe uma explicação política, existe uma explicação estratégica pra isso, é isso que tu quer dizer? Correto, e especialmente um país como a Rússia, a ex-União Soviética, dominavam metade do mundo, era o Império Soviético, e eles ainda, depois que caiu a União Soviética, acho que a Rússia, e especialmente o Putin, ainda tem tem esse sentimento de império, também pelo tamanho do país, né? Ficou O cara isso. trabalhou pra KGB no tempo da União Soviética, então deve ter sido um dos caras que sentiu quando a União Soviética caiu. Homem, ele era o cabeça da KGB. Até por isso o cara não é estúpido. É bem pelo contrário. O presidente russo Vladimir Putin foi por 15 anos espião da KGB, o serviço secreto da extinta União Soviética. Claro, as coisas estão acontecendo na Ucrânia, mas como que tá a população russa, assim, em geral? Tu tem falado, claro, com a tua família e amigos, assim, mas tu sente na rua ou, assim, é o que o pessoal conversa em qualquer lugar agora? Como que tá o clima, assim, na Rússia em relação a esse acontecimento? Então, o clima tem muita tensão agora. Tem uma pequena parte, eu acho que o que eu vou falar é mais subjetivo, porque o meu círculo dos amigos é mais, aberto às pessoas que viajam, tá, sabe? Mas a minha impressão é que a maioria são contra, acho que a maioria é contra dessa guerra. Muitas pessoas têm muita tensão, tem muita gente, muita mais... Nunca na história as pessoas queriam sair tanto, e eu leio muitos grupos no Telegram, tem um monte de pessoas que dizem, eu vou sair do país agora. Na verdade, é verdade que eu falo 7 idiomas, eu queria morar na Rússia, porque para mim, para cidadãos da Rússia é mais fácil, Claro. russo morar na Rússia, né? Então eu queria morar na Rússia, mas ter esse ambiente mais internacional e viajar muito. Só que agora, pela primeira vez na minha vida, eu, em sério, estou pensando de sair, porque acho que economicamente não vai ficar bem, que será muito difícil. É que essa pressão de, União Soviética vai ficar como, para mim, eu imagino, vai ser como Coreia do Norte, a mesma coisa. Eu não quero nesse país, porque acho que o Putin agora é um pouco fanático, ele imagina que todos são inimigos. Exato. Eu queria añadir uma coisa muito importante, que na Rússia tem também esse narrativo muito forte de... coitada Rússia, todos são inimigos, americanos querem, fazer qualquer coisa, eles não querem Rússia forte. E politicamente acho que tem uma parte da verdade, como falou, por exemplo, o Brandon, tem essas ambições imperialísticas e tudo, só que eu adoro americanos, eu falo inglês americano, eu tava nos Estados Unidos esse verão, passei alguns meses, eu adoro essa cultura. E vocês falaram com os americanos, eles são o povo mais, eles não querem nada de Rússia, eles nem pensam na Rússia. O americano ele não sabe nem onde fica a Rússia no Ele mapa. tá mais preocupado com o Super Bowl do que qualquer outra coisa. Quem é que vai jogar os playoffs da NBA hoje? Não, eu queria dizer, não é que os americanos são estúpidos, porque isso não é verdade. Não, olha isso, a maioria por favor. que eu são as pessoas muito inteligentes, só que eles, quando você morar num país tão aberto e livre, você nem tem esses pensamentos de invadir, não sei com que o país, eles nem pensam nisso. E aqui as pessoas que são, não sei, o país cheio de propaganda, as pessoas dizem, é americanos, e tem muita brincadeira, sei lá, eu tenho um problema aí, os americanos, sempre, tem tudo problema em casa, só americanos, temos essas brincadeiras. O brasileiro falar dos argentinos. Sim, eu posso imaginar. Então, é absurdo isso, não pode ser tudo culpa dos americanos, mas muitas pessoas, na verdade, acreditam. Até, acho que a geração dos meus pais, o meu
padrinho ou padrasto, eu não me lembro essa palavra. O padrasto é militar. Padrasto, no caso, é o marido da tua mãe que não é o teu pai. É verdade. Então é sim, padrasto. Verdade. Sim. Porque eu sempre, o espanhol, português, Não, tá às vezes. tudo bem, Tá perdoada. Imagina, teu português ótimo. tá perfeito. Eu tô impressionadaço. Tá pra melhor ser que o meu sincero. russo. E eu imagino, tá melhor que o meu português. E todo mundo vai tá impressionado. Com a russa falando assim em português. Pois é. Sim, voltando para isso, tem esse narrativo de todos são inimigos e o Putin é muito forte, ele protege a Rússia do todo mundo. Sim, então, sabe, tipo, eu queria dizer que acho que Putin, ele mora um pouco no seu mundo próprio, sabe? Ele não entende já o que acontece no mundo verdadeiramente, ele já fica com medo de tudo, porque são inimigos, ele tem que proteger, porque ele já tem, sabe, acho que ele tem tantos problemas com reputação que não tem jeito, sabe? Não pode salvar esse pessoal já. Mas só voltando para a questão histórica. Gorbachev deixou que a União Soviética basicamente cair, abrir, vamos dizer, para o mundo, com a condição de que a OTAN não iria expandir para nenhum país a mais. E o pessoal da OTAN, pelo que eu tenho lido, foi um acordo verbal, infelizmente, a garantia de que a OTAN vai ficar onde ela está, vai ficar a Alemanha, a França, Reino Unido, Turquia, mas nós não vamos expandir para a Lituânia, para a Estônia, para a Látvia, para a Letônia, para a Romênia. Aí agora, Sérvia, Bulgária, então, olha os últimos 30 anos, o que tem acontecido. A OTAN não tem seguido aquela promessa, o tratado, e agora a Rússia tem vários estados da OTAN já fazem fronteira com a Rússia. Existem vários. E então, de novo, voltando àquela questão, imagina os russos botando tropas lá na fronteira dos Estados Unidos, no México. Com o México, né? Exatamente. Então, esse é o problema. Ou seja, esse cara Putin, sim, ele pode estar isolado e tal, sabe, perdeu contato com a realidade, um pouco da realidade, mas não é só isso, meu. Ele também não é estúpido e tem todo um desenvolvimento dos últimos anos. Claro, não é do nada. Não, a OTAN tem expandido. Eles estão constantemente sob pressão. E o cara já provavelmente vive nas noias dele. Já vem de um passado assim também, cara. né? Porque... Espião, né, cara? O cara na noia. O cara deve viver na... Noia é desconfiado, tá, Bagena? É gíria de... Quando o cara fala, o cara tá na noia, o cara tá desconfiado, tá com medo. Noiado. Isso, é uma abreviação de paranoia. A gente chama só de noia, saca? Exatamente. Mas imagina, cara, o cara trabalhava na KGB, mano. O cara devia ser... Meu Deus, mano, é realmente uma pressão do cacete, cara. E eu acho o que tá acontecendo na cabeça dele, e de novo eu digo, os últimos 10 anos seguindo esse cara, assistindo entrevistas dele, documentários, vendo ele montando em urso, né? Montando em urso, Bolsonaro montando a onça com ele. Vai se fuder. Mas não é só isso, cara. Realmente, eu acho que realmente ele se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado de fora e que alguém... Obviamente, ele é louco pelo poder. Ele até mudou a Constituição um tempo atrás para ele poder ficar no poder até 2030 e poucos, né, Imagina? Sim. Que é outra e também, merda. O presidente agora fica... Era 4 anos, agora são 6. Cada vez mais, a imagem de líder autoritário e que não se submete aos interesses do Ocidente vem se firmando. Vindo de vocês, assim, da Bagena, do Brandon que estuda mais e tal, que eu tô até tentando não assistir muitas notícias nos últimos dias, porque nos 3 primeiros dias eu trabalho de noite, eu trabalho de madrugada, então eu passei 3 madrugadas assistindo direto e eu comecei a ficar noiado demais, pensei, eu não posso fazer nada, tá? Então, e assim, ó, vindo de vocês, tipo, com a Bagena aqui, né, e o Brandon que estuda mais, qual a possibilidade real que a gente teria de uma terceira guerra mundial, saca? Sem querer deixar medo em todo mundo ou coisa, mas a gente tem que conversar sobre isso, né, cara? Tipo, porque eu acho que a possibilidade, ela existe. Sim, claro, cara, desde que nós nascemos, nunca houve uma chance tão alta de uma terceira guerra mundial. O grande problema de uma terceira guerra mundial, hoje em dia, tem tantos países com bombas nucleares. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos tinham uma bomba nuclear já no final da guerra. Hoje em dia, sei lá, deve ser 10 países pelo menos que tem bombas nucleares e tu não precisa de muita bomba nuclear para basicamente fazer com que a Terra já não seja mais habitável. Sim, devastar. Sim.
devasta tudo, cara. Pode até no Brasil, não importa. Vai ter consequências gigantes. Então esse é o... Quem sabe o pessoal não se liga muito nisso, mas cientistas, especialistas, o pessoal tá se cagando, meu. Ô, Bagene, essa informação, ela chega aí na Rússia, o pessoal tá ciente dessa ameaça nuclear e talvez uma guerra? Falamos muito disso. Acho que, sim, no início... Sabe, o problema é que antes, tipo... Nós falamos com o Brandon há uma semana, né? E pra mim, ele me dizia, eu tô preocupado com a guerra. Eu tava rindo, não porque não me importa, mas porque pra mim, há uma semana, parecia, tipo, possibilidade, não sei, nada de nada. Eu nem poderia pensar. A gente ainda tava pensando no Covid, né? Uma semana atrás. Exatamente. Agora, parece que o Covid não é tão mal, Acabou, sabe? né? Acabou. Terminou o Covid. Acabou o Covid e começou a guerra, tá ligado? Foi isso que aconteceu essa semana aí. Então, eu tava rindo, eu disse, que guerra? Não sei se são todos os jogos políticos, mas nunca eu poderia pensar que poderia estar séria. Mas depois, acho que foi o dia depois, eu acordei e eu abro o Instagram e aí tem um monte de posts, tipo, no war, não guerra. Eu pensei, que guerra? O que tá acontecendo? E depois comecei a ler as notícias, que eu nunca faço. Eu não tô seguindo muitas notícias. E descobri essa coisa, eu pensei, não acredito, não é possível. E sabe, e agora já as pessoas estão muito mais sérias e tomam essa coisa mais em sério, porque dizem, mas nem pensamos há uma semana que acontece essa coisa, e agora dizemos a mesma coisa, mas não, tipo, a bomba nuclear, sei lá, não. Esse é o problema. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Covid, né? Exatamente. E sempre é assim com o humano. Já 3 anos moramos nessa realidade de merda onde você diz, tipo, não, mas não vai acontecer. E depois acontece. E depois, não, mas isso com certeza não vai acontecer. E depois acontece. E esse é o problema. Nos últimos anos, a gente tem estado tão errado com as coisas. Eu me lembro do Brexit. Eu votei no Brexit, contra o Brexit, e ninguém acreditava que o Reino Unido sairia da União Europeia. Aconteceu. Puta merda, beleza. Aí, Covid. Aconteceu. Ninguém acreditava que o mundo todo ia fechar durante meses e anos. Aconteceu, a gente vive nessa realidade, pronto. Agora, essa questão da guerra, como a Bagina falou, uma semana atrás, ela falava, tipo, não vai ter guerra. Capaz que os caras vão... Eu tava rindo, isso. Você lembra? Até, Bagina, eu li bastante isso, que parece que os quase 200 mil milicos, ou militares russos que foram transportados até a fronteira com a Ucrânia, eles haviam sido comunicados de que eles estariam simplesmente fazendo jogos de guerra, treinamento. E a gente entende que, claro, acho que seria muito difícil o governo russo falar para os militares russos com muitos familiares na Ucrânia e essas conexões, nós estamos indo para a guerra com a Ucrânia. Eu acho que muita gente se rebeliaria e os familiares fariam a cabeça deles e iriam dizer, não, vocês não vão para a guerra com a Ucrânia. Claro. E eu até acredito que nesse momento os militares russos provavelmente não têm muita comunicação com as famílias, porque o governo não quer que as famílias influenciem, interfiram com... Coisa que, sabe, que como que eu não entendo muita coisa nas coisas militares, mas eu sei, porque li também nos artigos últimos dias, que aí os militares não têm muitas opções, eles não te perguntam, vocês querem fazer guerra, vocês não querem fazer guerra. Eles têm um contrato, e se você não fizer isso, o que vai acontecer? Eles vão ser presos, tipo, aprisionados, na verdade. E que, tipo, você tem essa escolha. Não é que vocês escolheram isso, mas eles pensariam, sabe, tipo, no outro jeito, mas nessa situação não acho que eles sabiam a verdade também. Sim. Então, são, tipo, os rapazes de 20, 21 anos, eu não posso imaginar. Sim, é uma galera gurizada, rapazes jovens criados com rede social, jogando jogo de computador, que nem todos nós, né? Aí tu imagina levando esse pessoal pro campo de batalha no século XXI, tipo, na Europa. Não faz sentido nenhum. Pra quem não sabe, o Brandon tá vivendo aqui com a gente em Barcelona e a gente tava vendo esses dias até, né, Brandon, a entrevista com um soldado que tava na ponte, até tava chorando porque ele nem sabia o que tava fazendo ali. E a gente ainda comentou, se chegar um outro soldado, ele larga a arma e se rende
Tipo, não estalar de dedo, sabe? Porque... Não, é isso aí que eu ia chegar num ponto, assim, a gente, claro, vai falando aqui e acaba fazendo uma brincadeira ou outra pro clima ficar um pouco menos pesado, mas e não importa o quanto a gente converse que, porque o Putin tem motivo, porque a OTAN tem motivo, porque o caralho A4 tem motivo, tá ligado? No fim, quem se fode é a população. E no fim, quem se fode é o civil. Não é eles que estão com a arma na mão, né? Exatamente, quem não tem nada a ver. Então, e eu nem acho os que, filhos deles, eles não mandam pra guerra. Exatamente. Por exemplo, Estados Unidos, outra Rússia. coisa a deixar importante de novo, que a Bagena, ela repetiu, ela falou isso no início do episódio, que ela é contra essa invasão, e eu acho que não tem como uma pessoa que é civil, que não é político, ou que simplesmente vive sua vida e acorda pra pagar conta, tu acordar e tu ver uma imagem de uma cidade destruída, uma cidade com gente saindo de destroço, chorando, recolhendo o vidro. Se escondendo no metrô. Tu não tem como ver isso e concordar com isso. De verdade, não, tipo assim, deixando todo o lado político e histórico, claro, isso é impossível, mas tu deixando todo o lado político e histórico de lado e pensando só no lado humano, isso é inaceitável, principalmente na época que a gente tá, com a informação que a gente tá, por exemplo, esse próprio podcast aqui é um exemplo, nós estamos aqui falando com a Bagena, que é uma russa que fala português, provavelmente muito devido à internet e ao poder que a comunicação se deu nos últimos anos, de a gente abrir a cabeça, de a gente descobrir que o Ivan Drago não é o russo mal e o Rock o Rock é o cara bom, e a gente consegue ter essa... Então, cara, não é nenhum... Eu não sei, é mais porque no fim a gente fica triste como civil. Tu se olhando pensando, imagina eu tendo que sair da minha casa e me esconder no poderia metrô. ser a gente, como por exemplo, nós particularmente temos amigos na Polônia, que tá também ali, entendeu? Que já foi como a Ucrânia já foi usado como um, sabe, desculpa para de invasão, explodir uma guerra. Então, é bem complicado. E até falando sobre isso, Bagena, eu queria saber como que essa informação chega nas mídias da Rússia, tipo, nas mídias em geral, chega na televisão, ela chega distorcida, como tem CNN Rússia, não deve ter, mas tipo, como que chega essa informação pra... Não, eu sei que pra ti, tu é uma pessoa que fala alguns idiomas, então tu tem as fontes de pesquisa, mas eu digo assim, pra senhorinha que tá lá sentada na sua casa na Sibéria, como que chega essa informação da guerra e como que chega para essas pessoas? Sim, então, esse é um grande tema e acho que é assunto e temos que falar disso, porque infelizmente desde muitos anos o Putin está fechando esse círculo da verdade, a média da verdade. O que ele faz, sabe, pouco a pouco, com os anos, agora tem menos e menos fontes da informação verdadeira. E se falarmos da verdade, na televisão, nas mídias oficiais, não tem verdade. O que ele, sabe, vocês nem podem dizer a palavra guerra. Isso. É tipo, é uma operação especial. Operação militar. Você, agora, imagina, você pode ficar preso por polícia se você dizer... Agora, vamos falar do protestos, tudo isso. Então, você vai protestar na rua, você vai ter alguma coisa tipo no war. Você vai ficar preso porque... Imagina, a geração que estava combatendo contra a Segunda Guerra Mundial, tudo isso, o nazismo, e agora vai ficar preso por dizer que você não quiser guerra. É impensável isso, sabe? Então, então essa coisa é horrível. Então, o que aconteceu é que todas as mídias mais liberais que falavam a verdade contra Putin, falavam a verdade, ele fechou, são proibidas. Muitos deles nem são, porque ele, sabe, tipo, eles tinham essa ameaça de, não sei, ficar presos, ficar no prisão, eles saíram da Rússia porque não tiveram outras escolhas. É praticamente a história de Navalny. Não sei se vocês conhecem Navalny, mas o que acontece com toda por exemplo, no início nós saltamos essa coisa de oposição. Tem uma oposição, são tudo mortos. Na prisão, toda a oposição são
ou mortos ou na prisão, sabe? Não tem jeito. Falando das mídias, não tem mídias oficiais que agora falam a verdade. Tudo tá escondido, tudo tá falando de outro jeito. Praticamente, se vocês conhecem esse livro do Orwell, né? 1984, George Orwell. A guerra é paz, a ignorância é conhecimento, exatamente o que está acontecendo na Rússia, que eles estão escondendo a verdade, não dizendo nenhuma palavra na verdade. Todas essas coisas, vídeos do que na verdade está acontecendo na Ucrânia são nos telegrams, por isso também tem falta de informação, porque tem muitos fakes. Sim, muito fake. Então, isso, sabe, o que cria muita tensão, muita raiva, as pessoas nem... Eu posso entender ucranianos que agora eles estão com raiva, eles dizem, eu odeio russos, eu sei que eu nessa situação, eu diria a mesma coisa, porque você está escondendo, sei lá, não sei se vai acordar amanhã. Exato. E eu não estou ofendida, xingada por isso agora, mas o que me preocupa muito que tem agora certas pessoas, que eu já ouvi certos casos, quando as pessoas dizem, russos, mas é a culpa de vocês, e tem também muito assunto na internet de vocês têm que sair. O que muitos estrangeiros não entendem, que para você, antes de mais nada, muita gente ainda, apesar de ser presos, de, não sei, de ter essa possibilidade de perder tudo na sua vida, perder tudo, não sei, ser, por exemplo, like injured, how do you say that? Ferido. Machucado, então, sabe, por polícia, as pessoas saem na rua ainda, sabe, e as pessoas escrevem, porque ainda agora, por posto, você pode ficar preso. Imagina, tem a polícia que chega à tua casa e diz, vocês escreveram esse post, então, é impensável o que acontece, o que muitos estrangeiros e muitas pessoas não entendem, que as consequências de se expressar agora nas redes sociais, sair na rua, dizer qualquer coisa, dizer a palavra guerra, são horríveis. Então, qualquer pessoa que não é completamente doida vai fazer o quê? Sair do país ou concordar, sabe? Sim, claro. Exatamente. Não mostrar. Então, eu concordo que é horrível, eu acho que os russos deveriam ser mais, mais politicamente ativos, sair mais e tudo isso. Mas eu, por exemplo, eu tenho muito medo, eu não acho que falando disso agora faz mais sentido do que sair e ficar presa e sei lá, não sei. Senão as pessoas não entendem, que diz, você tem que sair. Mas as pessoas saem, mas as pessoas fazem o que podem. As então, pessoas têm medo. Contra russos. Posso entender. E depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas usavam pensamento crítico, pensando que não todos os animais são nazistas. É a mesma coisa que acontece agora, sabe? As autoridades russas ameaçaram nesta quinta-feira reprimir quaisquer manifestações não autorizadas contra a guerra na Ucrânia. O Comitê de Investigação do país alertou a população sobre as implicações legais para quem participar de protestos não autorizados relacionados com o que classificou de tensa situação em matéria de política externa. E hoje é possível sair da Rússia por espaço aéreo para outros países? Sim, ou seja, eles fecharam o espaço aéreo, mas fechar o espaço aéreo não significa que não podemos sair do país. Tá, sim. Ou seja, que agora isso se faz para, não sei, fazer algo para mudar a situação. Eu entendo que a Europa e a América não são contra os russos. Eles tentam de fazer algo para, sei lá, para que Putin muda algo, não sei, tipo. Mas o problema é que sempre é a mesma coisa da Ucrânia, Crimeia e 2014, que as pessoas que moram pior agora são russos, porque o dólar rublo não custa nada, porque não podemos comer até tem esse embargo da comida, que não podemos comer certos produtos europeus. Eu, por exemplo, gosto muito de queijo europeu, não tem. Sim. Porque esse cara decidiu que, sei lá, ele quer mostrar que ele é muito mais importante que todos nós. Então, nem imagina as pessoas muito indignadas com ele, mas piora o nível da vida aqui. Por isso, já estou pensando que não vale a pena durar. Mas eu acho que as sanções atuais, o mundo está tentando... eles querem afetar realmente os oligarcas.
russos que como tu mencionou antes, são parte do círculo do Putin. Eles estão todos juntos nisso. Claro, sim. Com a caída da moeda russa, o ruble, acho que ontem caiu 30% o valor. Sim, sim. Eu pessoalmente senti levei o baita um soco. Última semana eu tenho bastante investimentos em uma empresa russa, caiu 82%. 82% do valor dos meus dividendos foi pro saco. Então as sanções estão funcionando. E também eu acho que, quem sabe, outra estratégia do Oeste é, se os russos forem impactados severamente, quem sabe o pessoal vai pra rua para tentar tomar o poder, mas claro, o pessoal vai levar tiro. Olha o que aconteceu na Bielorrússia no ano passado. Sim. Mas o que aconteceu na Bielorrússia é que, na verdade, não mudou nada. Exatamente. Sim, esse é o problema. Isso é um negócio que tem dois países que são muito parecidos, né? Por exemplo, digamos, Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, né? Que temos a história parecida, é um país, União Soviética, né? E somos um pouco atrás do mundo por União Soviética, 70 anos dessa merda. Então, temos os processos políticos muito parecidos e acontecem umas coisas muito parecidas. Tem três pessoas presidentes, Yanukovych no passado, tem Lukashenko, tem Putin, que são os produtos desse sistema, que eles não entendem como funcionam os países civilizados, eles moram no seu mundo, tá tudo bem. Então, o que aconteceu na Ucrânia é que eles, por alguma razão, não sei porquê, eu não sei, às vezes acho que tem também coincidência, certos processos, confluência das coisas, não só uma coisa. E eles também foi a revolução, morreram muitas pessoas, então é sempre o mesmo preço, morar as pessoas, tem as pessoas machucadas, tem mortes, tudo isso. Na Bielorrússia aconteceu há um ano, mais ou menos a mesma coisa. Eles queriam outro presidente. Não deu certo. Agora ele está no poder, não mudou nada. E aqui na Rússia não sabemos ainda porque está acontecendo a situação, mas acho que não vai mudar, porque acho que sim, os russos são mais passivos, como eu disse. E também na Rússia tem menos, ou seja, que, como eu disse, a Ucrânia é um país mais pequeno, Bielorrússia é um país mais pequeno, eles têm essa identidade mais forte. Rússia é um país muito versátil, tem muitos povos diferentes com as suas identidades, com os seus idiomas, e eles só querem paz. Por isso, eu acho que mesmo se temos muitos milhões de pessoas, não todos vai sair. Temos muitos muçulmanos que eles, no seu sistema de valores, não tem essa coisa de se proteger contra ter democracia, sei lá. Mas, ou tem também, todos na verdade deveriam ter, só que eles são mais tradicionais, eles não querem, eles têm, não sei, famílias. Então, é muito complicado na Rússia, porque tem muitas pessoas diferentes e acho que Putin faz muito melhor a propaganda do que, sei lá, outro. Não, isso que eu tava falando, o cara é ex-cabeça da KGB. Ele, tudo que ele faz é estratégico e pensado. Esse cara eu acredito que deve ser um dos líderes mais, como é que se diz, táticos do mundo. Também o contingente, né? O contingente do exército russo também é muito maior que dos russos para poder controlar a população ou botar medo, sei lá. Entende? Aí dependeria de uma grande massa de pessoas realmente destinada a se sacrificar, vamos dizer assim, para poder conseguir... se sacrificar, possivelmente em troca de nada. Exatamente, aí que tá o peso. Muito provavelmente. É brabo. Mas sabe o que aconteceu? Uma coisa muito importante, eu sei que o Brandon sabe essa coisa de Navalny. Vocês sabem o que é quem é Navalny? É um cara da oposição russa. Ele Brandon, você pode contar um pouco sobre ele? Você sabe o que você sabe? Então, ele não era o líder da oposição russa? Sim, é um líder da oposição russa. Eu acredito que era o líder e, bom, outros líderes no passado sempre acabam morrendo, né? Sim. Acabam sendo mortos, envenenados. Parece que assim que funciona na Rússia o negócio.
Mas sim, ele... O que fez ele ficar famoso, Bagiana, o Navalny? Eu não digo ele indo pra cadeia, mas antes, por que ele virou famoso? Porque antes, a última oposição antes dele foi Nemtsov, outro cara que foi também muito forte, só que ele ele morreu, praticamente, Ele foi morto perto do Kremlin, não é? Exatamente, sim. Então, esse cara Navalny, o que ele, sabe, ele continuava a sua atividade muitos anos, a primeira coisa, que tem essa tenacidade, sabe, tipo, de continuar, de fazer, e ele... Porque antes acho que não foram muitos protestos, sabe? As pessoas não tiveram muitos protestos, as pessoas não estavam muito, tipo... Sabe, estava muito assustada de tudo isso. Então, assustada é espanhol ou português também? Assustada também. Assustada, também. Então, ele começou, outras pessoas da oposição fizeram isso também, só que ele estava muito, sabe, tipo, ele continuava, ele teve um programa, e na verdade ele queria ser presidente, tipo, ele queria se tornar presidente, só que não deu certo pelas mesmas razões. E também ele estava envenenado, se fala, com esse... no voo. Novichok é um não nem sei como se fala no português, mas é um agente, é veneno, é um agente proibido, biológico proibido. Biológico proibido, antes de mais nada é proibido, e na verdade, sabe, tipo, por isso ele ficou também conhecido, porque, sabe, porque na verdade ele sobreviveu e continuou a sua atividade. E outra coisa que ele estava na Alemanha, porque ele estava no hospital há muito tempo, e depois ele voltou. E todos disseram como é possível, ele voltou, ele é muito, tipo, corajoso, porque qualquer pessoa não voltaria. Eles voltaram, continuei, e depois, sabe, foi preso também, porque... Foi pra cadeia. Pra cadeia já... Tem um processo fabricado depois de outro, um caso fabricado depois de outro, e agora não vai sair. Acho que vai morrer no prisão. Eu também acho. Mas o interessante é, tipo, no caso dele, ele claro, ele foi envenenado em um voo. Acho que até foi da Sibéria para Moscou. Sim. Moscou, o voo. E aí ele foi envenenado, começou a passar mal. O piloto do voo comercial fez um pouso de emergência, levaram ele para o hospital e sim, foi envenenado. E acho que, não sei como é que aconteceu, acho que a Alemanha mandou um jatinho para aquela cidade da Sibéria e transportaram ele de volta para a Alemanha. Sim. É interessante que o Putin deixou isso acontecer. Mas enfim, levaram ele de volta para a Alemanha, ficou internado várias semanas, não me lembro se meses, e aí, como tu falou, ele voltou para a Rússia. Aí o pessoal falava, que corajoso e tal. E, claro, mandaram direto pra cadeia por... Eu não me lembro nem os motivos. Mas o interessante é o governo russo, no caso deles, provavelmente poderiam ter matado ele, mas aí teria sido muito óbvio. Sim, mas acho que eles, na verdade, eles pensaram que essa coisa de envenená-los funcionaria, só que não funcionou, porque a gente é muito forte, mas, sabe, não tem muitos casos de ser envenenado por Novichok. Então, eu acho que eles não deu certo porque eles nem sabiam como fazê-lo bem. E, na verdade, o fato que ele deixou, todo o negócio da Alemanha, que ele deixou, ir para a Alemanha, para o hospital, acho que ele queria mostrar que se fosse eu não deixaria isso passar, não foi isso é absurdo, blá blá blá, tudo isso. Eu acho que é o Putin tentando dar uma imagem que a Rússia é um lugar mega civilizado. Sim, acho isso na verdade. Porque essa questão não conseguiram matar ele no voo, então se o cara morresse depois, seria muito óbvio, e o Putin não quer essa imagem pro mundo. E assim foi de boa, foi disfarçado, ninguém desconfia. Foi disfarçado, mas agora ele tá na cadeia e ainda estão julgando ele ainda, mas é um show. Entendi. É um show pro mundo, e ele, como a Bagiana falou, provavelmente vai morrer na cadeia. Certo. Se o Putin não bater as botas antes.
Certo. Mas é foda, cara. Também ele se virou muito popular porque ele tem um canal no YouTube muito popular. Na Rússia. Ele fez muitos investigações, tipo, dos funcionários russos, que eles roubaram, que eles têm, sabe, tipo, essa coisa. E até ele fez essa investigação, tipo, um documentário sobre Putin e o seu... A casa... A mansão... É uma... Castelo... É um castelo, na verdade. A casa não é, tipo... Perto de Sochi, não é? É perto de Sochi, perto de... Então, sabe, porque ele tem um time inteiro que trabalhava por ele, então, imagina, ele mostrou tudo isso e não aconteceu nada, porque aqui não acontece nada, sabe? Entendi. É coisa para mostrar para o povo russo que vocês podem ver que acontece e aí as pessoas protestaram muito nesse período. Isso. Eu também lembro isso fez notícias no mundo todo. Aquelas imagens de drone da mansão, lindo ali em cima do morro, olhando o mar. Igual o caso do Tom Brady, que a gente viu outro dia aí. Isso aí, mais ou menos. Só que acho que é um lugar mais bonito ainda. Cara. Mas enfim, o líder da oposição tá na cadeia. Eu acho que não tem ninguém forte para substituir ele. E é assim que o Putin lida com as coisas. A oposição, ele ou manda matar, envenenado, que muita gente morreu envenenada na Rússia. Muita gente morreu... Mataram o ex-espião russo que estava escondido na Inglaterra. Eu sei que tava almoçando com a filha, né, e tal. Isso. Ele matou as jornalistas também. Tem jornalistas que falam verdade, ele matou. Ou seja, já agora falamos que ele matou, mas na mídia nunca se fala isso. Claro. Não. E até uma coisa bem interessante, o Putin ele virou presidente em 2000 da Rússia, ganhou as eleições. Acho que naquela época, quem sabe realmente ganhou, ele não tinha, acho que, como mudar muito, mas de toda a equipe que ajudou ele durante a candidatura dele, acho que é mais de 20 pessoas, toda aquela equipe, até vi eles numa foto, não tem mais nenhuma pessoa no governo dele. Ele se livrou de todo mundo. Muitos foram mortos, muitos morreram de maneira suspeita. Certo. Alguns foram presos e o resto fugiram da Rússia. Não sobrou ninguém. Por isso que a democracia é tão importante, né? A verdadeira democracia. Foi na periferia de Leningrado, onde hoje é São Petersburgo, que Vladimir Putin nasceu em 1952. Filho de mãe operária e de pai oficial da Marinha, ele se tornou um líder de pulso firme e recuperou a autoestima do povo russo nos primeiros anos de mandato. Bom, na verdade agora a gente tá chegando ao fim do episódio. Depois de a gente ter conversado tanto aqui, poderia se estender por mais, 2 horas. Eu queria primeiramente desejar a Bagina tudo de bom, que nada demais aconteça aí nos lados do conflito, que claro, não é na Rússia, como a gente já explicou diversas vezes, mas na Ucrânia, mas que tudo fique bem. E queria te pedir pra, não sei, deixar um recado final aí, tudo o que tu quiser falar pra quem estiver ouvindo a gente lá do Brasil. Conclusão final. Não deveria, não tem que ser a coisa da guerra, qualquer coisa... Qualquer que tu queira, qualquer coisa que tu queira dizer, que os russos... uma coisa, vou te ajudar. Eu fui na Rússia de turismo, como a gente falou antes, incrível. Quando tudo voltar ao normal, visitem a Rússia, porque é bem bacana. Ficar algo mais, sim, claro, depois dessa coisa, não sei. Mas sabemos. Eu simplesmente queria dizer muito obrigada pelo convite, porque é a primeira vez quando eu falo português no podcast, é muito legal. Eu queria dizer, na verdade, não de guerra, não sobre esse assunto, eu queria dizer que eu amo muito o Brasil. Os países lusófonos me interessam todos. Eu acho que é uma cultura muito legal, muito calorosa, muito aberta, e todos os brasileiros que eu conhecia são muito legais. Eu nunca visitei nem Brasil, nem Portugal. Ainda não. Assim, eu quero dizer isso, mas sabe, o que surpreende também outras pessoas, que é possível que eu seja português sem visitar. Mas esperemos que... Sabe, agora,
agora, pensando no sair do país, eu tô também pensando no Brasil, porque... O Brasil é bem longe, pode se esconder lá que tá tudo certo, nada passa Sim, lá. mas Não recomendo, não. Com certeza é bem-vindo no Brasil. Uma coisa que eu queria dizer é que não precisa ter medo de ir ao Brasil, porque o brasileiro, pela falta de oportunidade de sair do Brasil para visitar outros lugares, o brasileiro ele tem uma felicidade imensa de receber pessoas de outros países. Isso é verdade. Se tu chegar no interior de qualquer lugar do estado brasileiro que a pessoa não sabe nem falar o português corretamente, ela vai tentar conversar contigo de alguma forma, de algum jeito, porque... E ainda mais tu chegando com o português desse jeito, aí todo mundo vai aos seus pés. Uma russa, com todo respeito, muito bonita, falando um português fluente, né? Então, vai fazer sucesso no Brasil. Não, mas, sabe, tipo, na Rússia também, pela história, temos a mesma coisa, de todos os estrangeiros ainda tem essa coisa de, o que você tá fazendo aí? Como eu contei, né? Como eu contei na história de Sochi, que eu fui com a camisa do Brasil e fiquei famoso lá. Sim. Eu acho que a atitude é diferente, que aqui tem essa coisa de você espiar o que você tá fazendo aqui. Ou a mentalidade é completamente outra, tipo, que legal, você é da Rússia, sei lá, então... É, exatamente assim. Lá vai ser assim, lá ninguém vai nem imaginar que possivelmente possa ser uma espiã. Mesmo que eu ainda acho que tu é, Bagiana. Então muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, por falar aqui com a gente. A gente deseja que tu volte em outra oportunidade para falar de coisas boas, pra gente dar muita risada, fazer aqui uns jogos que quando a gente faz, que a gente quer muito legal, tá? E a gente tá sempre aberto, quando quiser conversar com a gente também, à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Brandon, valeu aí, cara, por ter participado, né? Pra quem ainda não acredita, o Brandon, ele é realmente irlandês, cara. Parece que não, parece um gaúcho, mas ele é irlandês. Valeu pela presença aqui com a gente. Valeu, pessoal. Valeu, gurizada. E esperamos que as coisas melhorem, mas eu não sei, os próximos dias acho que não vai melhorar muito. A esperança, cara. Não perca a esperança. Mas aquela coisa, né? Se as coisas piorar, tem voo direto Barcelona-São Paulo. Claro. Ou Nova Zelândia, sei lá, né? Eu vou lá pro sul, cara. Mas o Brandon, valeu por participar. O Brandon é um grande amigo que a gente fez aqui na Europa, um amigão mesmo, sempre ajuda a gente quando pode, a gente também ajuda ele como verdadeiros amigos. E aqui a gente vai te convidar, claro, mais vezes pra vir contar esses teus causos, porque a gente conversou um pouco no começo, mas o Brandon tem história todo dia ele tem uma história que tu nunca ouviu. Uma anedota diferente. Um dia nós vamos dedicar um podcast só pras histórias loucas. Só. Sim, com viagens. certeza. E tem muita história. A gente tem uma lá do Uruguai lá que foi massa. A gente conta no outro podcast. Ticão, valeu? Cara, valeu. Obrigado, Brandon aí, que tá aqui já com a gente em Barcelona faz um tempo. A gente tá tentando combinar de gravar um podcast. Gostaria que fosse uma situação um pouco mais feliz, né? Mas, né, agradeço a presença. Bagena, spasiba, muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui e clarificar um pouco, pra te desmistificar um pouco da propaganda que chega pra gente até aqui, né, na Europa, no Brasil, e muitas fake news e coisa e tal. Então é muito legal a gente ouvir o ponto de alguém que tá vivendo aí também, que alguém que não concorda, que pensa mais ou menos como a gente pensa, mas com a visão do que realmente tá acontecendo aí. Da mesma coisa que eu falei pro Brandon, espero que tu volte no podcast em condições mais felizes, numa situação um pouco melhor, mas gostaria de agradecer aí as tuas clarificações que tu acabou dando pra gente aqui. Muito obrigado. Hoje eu tô sem graça porque eu tô sério. Esse negócio do Ticão falar da informação que chega no Brasil sobre a Rússia, quando eu falei que ia na Rússia, meus pais ficaram, meu Deus, vai na Rússia! Sabe? Por causa dos filmes, por causa dos filmes de Hollywood, da influência americana que o Brasil tem bastante. Mas eu fui lá e espetacular, tá? Então tá, obrigado a todos vocês que participaram com a gente hoje, a todos vocês que estão ouvindo. A gente espera que logo o mundo volte a ter mais paz, né? Paz, galera, amor.
Exatamente. E o Chateando vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá, valeu! Valeu! Falou!